A maior perca da minha vida. A coisa mais importante que eu tinha, o amor que eu tinha pelo meu filho, a qualidade de pessoa que ele é, isso aí vai fazer muita falta. João Pessoa, Paraíba. O velório e o funeral do cantor Gabriel Diniz. O corpo foi enterrado no cemitério das Acácias. 55 mortos na onda de violência nos presídios de Manaus. Sem espaço no Instituto Médico Legal, corpos são armazenados num caminhão frigorífico. Operação Lava Jato. Polícia Federal prende gerente de banco no Rio. Acusação: lavagem de dinheiro. R$1 bilhão. No Japão, um homem mata uma menina e um adulto e esfaqueia 19 pessoas num ponto de ônibus em Kawasaki, a 20 quilômetros de Tóquio. Hospital em Salvador comunica que estado de saúde de Aguinaldo Timóteo se agrava. O cantor, com 82 anos, sofre um AVC e respira com ajuda de aparelhos. André Henning se despede de programa de entrevistas e se dedica às transmissões de futebol pelo esporte interativo. Eu tinha um professor dentro de casa, né? Tinha uma referência dentro de casa e ele não precisava nem falar nada, não precisava nem marcar o horário da aula. Começa agora RB Notícias, com Hermano Henning e Camila Smith. Olá, boa noite. Boa noite. Por falta de espaço, 40 dos 55 corpos de presos mortos no massacre das unidades prisionais do Amazonas foram colocados num caminhão frigorífico, alugado pelo governo do estado. Apenas 16 corpos foram liberados. As mortes ocorreram entre domingo e segunda-feira, em presídios de Manaus. Segundo as autoridades, foram causadas por disputa pelo comando de uma facção criminosa. A presidente do Sindicato dos Peritos no Amazonas, Viviane Pinto, disse que o trabalho de identificação dos corpos é demorado por causa do número reduzido de peritos. Segundo ela, são 4 peritos e um odontologista para atender toda a demanda. Atualmente, há 20 gavetas no Instituto Médico Legal que já estão ocupadas. Os demais corpos estão na Câmara Frigorífica. Foram 55 mortos em 2 dias de confrontos, dentro de 4 penitenciárias do Amazonas. Após o massacre, o governo federal anunciou o envio de agentes para reforçar a segurança nas prisões do Amazonas. Além disso, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que disponibilizaria vagas em presídios federais para transferência dos mandantes do massacre. Na manhã de hoje, o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que 9 seriam enviados para esses locais. Especialistas alertam que a tragédia pode se repetir no Brasil se as autoridades não enfrentarem os problemas estruturais do sistema carcerário. Em 2017, o complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, foi palco de uma rebelião sangrenta que durou 20 horas e deixou 56 mortos em um dos piores massacres já registrados em presídios brasileiros. O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo, com mais de 720 mil detentos, o dobro da capacidade prisional do país. Ney Gonçalves Dias, boa noite, Ney. Até quando, hein, a gente vai mostrar esse tipo de reportagem? Boa noite, Hermano. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Vamos entender completamente este assunto. No ano passado, nós tivemos no complexo Tarcísio Jobim, Manaus não tem uma única cadeia. Manaus não tem um único presídio. Ela tem várias unidades dispostas, uma a 100 metros da outra, na capital de Manaus. No ano passado, nós tivemos a participação de facções do Comando Vermelho e do PCC aqui do Sul, disputando o espaço do tráfico de drogas lá em Manaus. Parece que isto teria sido resolvido. Essas facções não estavam mais no presídio. Muito bem. O que aconteceu agora? Domingo, as unidades estavam cercadas por militares do Exército, que estão fazendo policiamento externo para evitar o quê? Fugas. Por quê? Porque se furar um muro lá, sai do outro lado. Então tem que botar a polícia do lado de fora. O que aconteceu? A família Norte
que é a principal facção, que começa no Nordeste, mas domina o norte do país. Essa facção entrou em atrito dos seus próprios elementos para o comando dessa ou daquela unidade prisional. Nesta disputa foram assassinados 15 no domingo e 40 na segunda-feira. O que chama atenção, irmã de Camila, é que não havia arma de fogo. Você mata 55 pessoas sem usar arma de fogo. Nenhuma arma de fogo foi apreendida. Segundo, a maioria, dependendo agora do exame médico legal, foram asfixiados. O que quer dizer que o sujeito foi arranjar um jeito de impedi-lo de respirar, que é o que está constando no maior número de mortos. Pois bem, o que isto pode trazer para a região sul do país? O problema das facções. Agora, as coisas vão se acalmar lá, porque acalma. O único ponto positivo foi que eles fizeram de reféns 12 agentes previdenciários e só um sofreu escoriações, mas nada ferimento grave, o que é extraordinário, porque um foi ameaçado de morte lá, etc. Amanhã, irmã, os jornais aqui da capital de São Paulo poderão noticiar providências do governo do estado de São Paulo para a inauguração no próximo ano de 11 unidades carcerárias aqui em São Paulo. É a primeira vez, na minha modesta observação, que se faz a tal da operação público-privada. Ou seja, o Estado constrói a cadeia, o Estado constrói a prisão e entrega para uma empresa particular para ela fazer a comida, alimentar os presos, que são 3 refeições diárias, e ela fazer a segurança do presídio e ela recebe uma determinada quantia por cada preso. Hoje, irmão, São Paulo tem 230 mil presos. Cada um está custando R$ 2.600 por mês ao estado de São Paulo. Você e a Camila estão pagando pelo vagabundo que está preso lá. Tirar esse pessoal chamado de líder, né? Os líderes dessas facções lá de Manaus, trazê-los para presídios federais, resolve o problema? Hoje, por exemplo, eles não estão falando a data, porque se você falar a data, dá um problema. Mas hoje ou amanhã, ou de madrugada, sei lá quanto, os 4 que ficaram no lugar do Marcola, nós sabíamos que o Marcola saiu de presidente, Cesal, e foi para uma unidade prisional de Mato Grosso e Campo Grande. O Marcola, que é o chefe do PCC. Aí tem 4 que ficaram no lugar dele. Agora sempre vai ter o substituto, né? Agora prenderam os 4 e os 4 vão ser mandados lá para... Porque se ficar aqui, eles controlam por telefone, essa coisa toda. Camila Schmidt. E o corpo do cantor Gabriel Diniz, viu, irmão, foi enterrado esta tarde no cemitério Parque das Acácias, em João Pessoa, na Paraíba. Amigos, familiares e fãs se despediram do cantor. No ginásio de esportes Ronaldão, no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa, familiares, amigos e fãs de Gabriel Diniz foram dar adeus ao cantor. Entre os presentes estavam os pais de Gabriel, a namorada dele, Caroline Calheiros, Wesley Safadão, Xande Avião e Gustavo Lima. O pai do cantor falou sobre a difícil despedida. Eu senti que poderia dar errado. Não senti firmeza, não senti alegria. E realmente aconteceu. Se não fosse o avião, seria a balsa, o ônibus, a SW4. Alguma coisa aí. Não era o dia do Gabriel. É o dia. É o dia, vai ser meu dia, vai ser seu dia. Seu Francisco diz que pressentiu o acidente do filho e deixa um recado. Fale para as pessoas que você ama enquanto ela está viva. E eu disse para ele várias vezes isso. Famoso pelo hit Jennifer, GD, como Gabriel Diniz era conhecido, estava no avião que caiu ontem, acompanhado de Linaldo Xavier e Abraão Farias, pilotos e diretores do Aeroclube de Alagoas. Eles faziam um trajeto entre Salvador e Maceió, para onde Diniz viajava para comemorar o aniversário da namorada dele. A queda da aeronave foi no povoado Porto do Mato, em Estância, sul de Sergipe. O corpo foi liberado às 9 horas da noite do Instituto Médico Legal, em Aracaju, e chegou por volta de 13h30 da manhã ao aeroporto Castro Pinto, na região da Grande João Pessoa.
A Polícia Federal prendeu hoje a gerente de um banco em mais uma etapa da Operação Lava Jato no Rio. Outro gerente de banco e um doleiro estão sendo procurados. A gerente de banco Tânia Maria Aragão, de Souza Fonseca, foi presa em casa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e levada para a Superintendência da Polícia Federal na Praça Mauá. A Força-Tarefa da Lava Jato investiga se os gerentes ajudaram a lavar dinheiro da quadrilha de doleiros exposta na Operação Câmbio Desligo há quase um ano. O Ministério Público Federal afirma que o esquema lavou quase R$1 bilhão por meio do sistema bancário. Esse valor seria uma parte do montante de $1,5 bilhão movimentado por empresas em 52 países. As companhias ficam em paraísos fiscais e são usadas para esconder o verdadeiro dono do patrimônio depositado em uma conta. Deflagrada em junho de 2018, a Operação Câmbio Desligo prendeu 30 pessoas em 4 estados. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou hoje que o documento para formalizar um pacto entre os poderes da República será assinado provavelmente na semana, no dia 10 de junho. Onyx participou de um café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Segundo o ministro, o Brasil vive uma crise muito grave de desemprego. Por isso, de acordo com ele, a possibilidade do diálogo entre os poderes é muito importante. Isso é algo extremamente importante e da reunião de hoje se consolida a ideia de que se formalize um pacto de entendimento e algumas metas de interesse da sociedade brasileira a favor da retomada do crescimento brasileiro. O ministro disse que já há uma data proposta para que esse pacto possa ser assinado pelos presidentes dos poderes. Segundo ele, provavelmente na semana do dia 10 de junho. Daqui até lá, nós vamos continuar dialogando com os poderes para a construção do texto, que será então assinado nesse dia apresentado ao país. Segundo Onyx Lorenzoni, o pacto de entendimento em torno de metas de interesse da sociedade deve incluir a reforma da Previdência. Ele disse que o sistema provoca um déficit fiscal de R$50 bilhões por ano. Ney Gonçalves Dias, será que precisa de um pacto para tirar o país do buraco? Hermano, o Brasil é um país que não tem memória. Porque as pessoas hoje, os jornais amanhã, eu aposto este dedo aqui, como todos os jornais vão dizer amanhã o seguinte: não, esse pacto aí veio por causa do rolo de domingo e por causa da outra passeata de quinta-feira que vem. Aliás, é uma passeata curiosa. Passeata, antigamente, irmão, quando o Lula fazia greve, ele fazia greve quarta, quinta ou sexta. Por quê? Porque começava às 4 horas, o cara saía do trabalho e engrossava a fila dos manifestantes. Aproveitava. Aqui no Brasil, eles fazem greve de estudante quinta-feira. E fala para o estudante assim: olha, vou te abonar aqui na faculdade e amanhã você vai fazer greve. Qual é o garoto? Qual é o garoto que prefere ficar na sala de aula o dia inteiro do que ficar 2 horas na manifestação e depois mais 5 horas do videogame? É claro que vai preferir. Mas muito bem. Tudo besteira. Você, irmão, e a Camila, no dia 16 de fevereiro, vocês deram aqui uma notícia e botaram um pedaço da fala do sujeito do ar. Eu me refiro a um pronunciamento do ministro Dias Toffoli, transmitido aqui pela Rede Brasil, dizendo o seguinte: entendemos a oportunidade da promoção de um pacto Brasil, um pacto republicano. Quer dizer, quem deu a ideia foi o Toffoli, lá em fevereiro. O Bolsonaro pegou, ótimo, até que enfim. Este encontro é histórico, eu vou dizer por quê. Por isso eu vou dar os nomes completos. Estão presentes o presidente Bolsonaro, Maia da Câmara, Alcolumbre do Senado, general Heleno do GCI, lá do Grupo de Segurança Institucional, o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Participaram do café da manhã. O que ficou acertado? Ficou acertado o seguinte: não ficou muito acertado, porque houve um problema, eu vou explicar.
Cada um dos que estavam lá falava em nome próprio. Agora, aquela pomba do Supremo Tribunal Federal, lá é uma ilha de 11 caras, 11 ilhas, cada um é por si mesmo e que se ralha a humanidade. Então é preciso que haja uma representação do Supremo. No Congresso é a mesma coisa. Tanto é verdade o que eu estou dizendo aqui, que o Maia pediu um tempo, ele concordou, vou participar com ele, mas ele pediu um tempo para referendar, assinar o documento, depois que ele falar com os líderes na Câmara. E que ele vai querer que os líderes da Câmara ponham a sua assinatura junto com a do presidente no mesmo documento. Isso aqui, irmão, resolve 99% dos problemas brasileiros. Porque aí o presidente para com essa pomba, essa mania que ele tem de morde e assopra. O presidente morde aqui, dá um rolo, ele assopra aqui, acalma. Aí acalmou, ele morde aqui de novo, dá um rolo para cá. Por que tinha que falar negócio de velha política? Para que isso? Ele falou lá, não, esse negócio de domingo aí foi uma manifestação contra a velha. Para com isso, não existe velha política aqui. O senhor também se existe velha política, o senhor é membro dela. O senhor está metido nesse rolo há 27 anos. Para com essa coisa de morder e assoprar. Isso aí são debates secundários que estão deixando o país à deriva. Nós precisamos, felizmente, irmão, a gente tem tanta sorte que o sujeito faz tudo errado e no fim vai dar certo. Irmão, existe hoje um consenso para aprovar a reforma da Previdência. Vou te dizer por quê. 34 grupos, irmão, são contra a reforma da Previdência. Esses 34 grupos foram ao Congresso para arranjar assinaturas de membros do Congresso para apresentar. Sou funcionário público, não quero isso, quero esse substitutivo. Depois quero aquele outro. Nenhum cara quis assinar, irmão. Aí eles foram falar com o relator. Resultado, a reforma do Temer tinha 175 emendas substitutivas. Essa aí só tem 54. Por quê? Porque os caras não estão assinando. Se os caras não estão assinando, porque o número está crescendo da opinião pública. Irmão, esse país é tão louco que no mundo inteiro, da Grécia à Itália, o povo foi na rua para condenar a reforma da Previdência. Aqui, o povo foi na rua para apoiar a reforma da Previdência. Irmão Henrique Camila Schmidt. É isso aí, Ney. Olha aí, no Japão, um homem mata uma menina e um adulto e esfaqueia 19 pessoas num ponto de ônibus. Veja daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós voltamos já.